Salve, salve, meus queridos do canal ZW. Faz tempo que eu não apareço por aqui. Tá? Faz muito tempo. Tá bom? Houve algumas coisas aí que interromperam o canal no meio do caminho. Mas estou retornando aos poucos aqui. Eu vou retornar com um vídeo que estou devendo faz tempo. Tá bom? Que é o vídeo de cálculo de frequência. Tá bom? Você tem um rádio, você precisa colocar ele em 56 MHz se você não tem a frequência, o frequency table que seu fornecedor não te deu. Tá? Ou ele te deu e o técnico que tem o frequency table não tá em campo, você precisa calcular lá na hora qual frequência que você vai colocar e quais ranges que você tem. Então vamos lá. Aqui eu vou ensinar para vocês aqui de maneira fácil. Tá bom? Então eu já vou ensinar vocês duas coisas aqui. Então vamos calcular a frequência e também a gente vai interpretar a etiqueta do rádio. Então sim, porque às vezes você vai precisar comprar outro rádio e você não sabe que rádio que é. Tá bom? Então vamos lá. Aqui no caso aqui, a célula sempre vai separar por hífen, tá bom? Modelo, tudo vai separar por hífen. Então aqui vamos lá. O tipo de rádio que isso aqui é uma RFU. Modelo CXZ. Frequência 6 GHz. 6 GHz alta ou baixa? Se o fornecedor pode perguntar. O 6 GHz ele tem uma faixa de frequência tão grande que a célula divide em alta e baixa, somente em duas faixas. Alta e baixa, e essas alta e baixa ainda dividem em duas subbandas. Tá bom? Então vamos lá. Aqui no caso aqui é um 6H de right, de alto. Tá bom? Espaçamento de canal de 340. Tá bom? Subbanda 5W8. Ou seja, para ficar mais fácil aqui, eu estou com a frequency table aberto. Então vamos lá. Então aqui você tem aqui o 6 alta, 5W8, tá bom? Sem a fácil interpretação, que normalmente o vendedor vai te passar, ele vai do canal 5 ao 8. Ele pega essa faixa aqui em 40 MHz. Vamos ficar fácil para você entender. Agora vamos voltar para a nossa tabelinha. Esse aqui é o lado H, lado L, né? Não o lado H. Tá? Então você tem o TH e o TL. Para cada subbanda que você vai ter, você sempre vai ter um TH e um TL. Por quê? Rádio digital, ou melhor dizendo, rádio de micro-ondas, ele não trabalha com access point e station. Ele trabalha com lado alto e lado baixo. Tá bom? Aqui no caso aqui é um lado baixo. Então se fosse TH seria lado alto. Mas vamos voltar aqui para nossa tabelinha, para o nosso cálculo de frequência. Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que saber interpretar aqui qual que é o range de frequências do seu rádio. Todo rádio digital, tá? Ele tem um range de TX e um range de RX. Se você está com o lado baixo, que é o nosso caso aqui, um TL, o TX, que é o transmission, a transmissão, vai ser sempre a frequência baixa. E a recepção vai ser sempre a frequência alta. Se tivesse TH, seria inverso. A transmissão seria alta e a recepção seria baixa. Tá bom? Então vamos lá. Então você monta uma tabelinha aqui. Se você não tiver tabela, você vai ter que fazer isso aqui num caderno ou num pedaço de papel. Tá bom? Fica aí com o manuseio que você tiver na mão, aí, com o material que você tiver na mão. Eu estou aqui com o computador, então vamos lá. Então eu coloquei o meu range aqui. TX meu vai de 6601 até 6759. O meu RX ele vai de 6941 até 7099. 7099 é o limite. 6941 também é o limite. Tá bom? Então, o que nós costumamos fazer para não ficar muito esbarrando no filtro? Tá bom? Então você vai pegar uma faixa de 5 MHz. 5 MHz aqui de TX e 5 MHz de RX. Então, você vai pegar, para ficar mais fácil para você entender, então você vai pegar 6601 mais 5. 6606. 6606. O RX, a mesma situação. Porque senão ele fica muito próximo do filtro. Então, você faz 6941
mais 5. 6946. 6946. E o final sempre não muda. 6759 7099. O importante é o início, não o final. Tá bom? Então você esquece isso daqui já. E você passa a trabalhar somente com esses valores. O que eu vou te ensinar é um cálculo linear. O que seja linear? Não vai ter número quebrado. Tem técnicos que preferem quebrar esse número em por exemplo, 6606,5, 666946,5. Se você vai colocar a vírgula assim, 0,5 no TX, você tem que colocar 0,5 no RX também. Por quê? Você tem que respeitar os 340 MHz de espaçamento. Quer saber se está tudo certo com isso daqui? Simples. 6946 menos 6606. 340, que é o espaçamento entre TX e RX. Tem que dar esse valor aqui. Pode ser que alguns modelos de rádio que vocês peguem, ou fabricante, tá bom? Que esse número não bata com isso aqui. Então você tem que ir chegando e somando ou subtrair, somando números até chegar nesse número aqui. Tá bom? Então às vezes você vai somar 2, né? Vai somar 2 MHz aqui no TX, vai somar 3 no RX e assim vai até chegar nos seus 340, porque isso aqui é o seguinte. Vou abrir o Frequency Table aqui, que nem sempre é linear desse jeito. Por exemplo, 6 baixa, 252 espaçamento. O 7,5 você tem 154 MHz de espaçamento, tá bom? Você vai pegar o 8, 311. Você vai pegar o 8,5, 119. Você vai pegar o 11. O 11 eu estou sem espaçamento aqui porque ele tem também vários. 5W3, um monte de coisa lá que o 11 também tem. Tá? Olha aqui, 420 de mega. Então nem sempre aquele range inicial e o range de TX e RX, a primeira frequência vai bater o espaçamento correto. Então você tem que saber calcular e chegar nessa frequência. Tá bom? Então vamos voltar lá para o cálculo. 56 MHz. 56 MHz é o que? Eu vou só arrumar a minha tabelinha aqui. Fica mais fácil para você. Inserir de coluna inteira. Beleza. 112 também. Inserir coluna inteira. Esses dois aqui eu vou mesclar. Esses dois eu vou mesclar. Já tudo. Então isso aqui eu vou deixar em amarelo. Isso aqui eu vou deixar em azul. E isso daqui eu vou deixar em laranja. Vou pegar um azulzinho mais claro, né? O amarelo, a mesma situação. Só para você saber o que é esse 80, 112. Então, vamos lá. Então, o 56 MHz ele é o que? O espaçamento dele ele é entre o fio, dentro do filtro. Ele é 28 MHz para cima e 28 MHz para baixo. Então, a primeira frequência que a gente vai fazer, a gente só vai somar 28. Então, você vai pegar o 6606 e vai somar 28. 6634. 6634. Tá? Este é o primeiro canal. Já o segundo canal, como que ele é 28 para cima e 28 para baixo, então você tem que somar 56. 28 mais 28, 56. Se eu somo só 28, ele invade o primeiro canal. Então tem que somar 56. Ó. 6690. Sempre prestando atenção no final do range. Aqui no caso é 6759. Então agora o que a gente vai fazer?
Agora tem que tomar cuidado. Tá? Começou a chegar próximo do range final, tomar cuidado. Então vamos lá. Então é 6690 mais 56. 6746. Qual que é o range final? 6759. Se eu pegar essa frequência aqui e somar 28, 6774, ele sai do filtro. Tá? Ele sai do filtro. E o filtro é 6759. Então, esses aqui são os dois canais que eu tenho. Agora a gente vai calcular o quê? Agora que você vai digitar no rádio, a frequência, tem que saber os TX e RX. Então, o cálculo é a mesma coisa, só que a gente vai usar a frequência inicial, 6946 mais 28, 6974. Primeiro o RX é esse aqui, 6974. Mais 56, 7030. O limite qual que é? 7099. A gente já sabe que não vai dar, mas não custa nada. Vou mostrar aqui. Então, vamos lá, mais 56. 7086. E o limite é 7099. Se eu somar 28, vai passar logicamente. Então, esses daqui são os meus canais aqui de 56 MHz. Tá bom? Então, 80 MHz. 80 MHz, ele é o contrário, cara. Ele é 40, ele é mais. Então, você vai dividir por 2. Então, 80 dividido por 2 é 40. Tá bom? Então, ele é 40 para cima e 40 para baixo. Então, você vai pegar aqui 6606 mais 40. 6646. 6646. Vamos ver se tem mais canais de 80. Vamos lá. Mais 80. 6726. 6726. Limite 6759. Então vamos lá. Mais 40. Vamos ver se está batendo. 6766. 6766. Tá? Significa o quê? Que aquela frequência que a gente pegou, 6726, ela não bate com o filtro, porque ela não vai bater 40 MHz, ela vai sair. Então você só tem um canal de 80, que é o 6646. Tá? Então você vai pegar aqui também a mesma situação. 6946 mais 40. 6986. Só para demonstrar de novo, então vamos lá. 6986 mais 80. 7066. E aqui é 7099. Se eu colocar 40, 7106. O meu limite é o quê? 7199. 7099. Você sai do filtro. Então, só tenho um canal de 80 MHz para trabalhar. 112 MHz. 112 MHz ele é 56 para cima e 56 para baixo. Tá bom? De espaçamento entre os canais. Bom, então vamos lá. Então você vai pegar primeiro lá 6606 mais 56. 6662. 6662. Vamos ver se tem mais. Não vai ter. Se 80 não teve. Tá? Porque é 6759. Mais 112. 6774. Você sai do filtro. Então, ou seja. Então você vai ver. Vamos ver. 6662 mais 56. 6718. Limite 6759. Estão dentro do filtro. Tá bom? Então só fazer a mesma coisa com o RX, 6946 mais 56, 7002,
7002. Se no RX no TX não tinha, no RX também não tem, mas só para conferir se está dentro do filtro dessa frequência. 7002 mais 56, 7058, meu limite é 7099. Então esses daqui são seus canais. Então você vai poder fazer, você vai fazer isso aqui com todos. 56 MHz, o espaçamento entre um canal e o outro, 28 para cima, 56 para baixo. Acabou. Por quê? Essa frequência aqui, tá? Só para você entender, tá? Vamos lá. Você muda para 28 aqui. Então, essa frequência, vamos lá, 6634, ela é 28 para cima, 28 e 28. Vou dar uma centralizada. Este outro 6690, só para você entender, para vocês entenderem, mesma situação, 28 MHz, 28 MHz. Por que eu somo 56? Porque se eu somar só 28, olha como que fica. Olha só como que fica. Tá? Ele vai o quê? Ele vai invadir aqui, porque é 28 para cima e 28 para baixo. Ele vai invadir o canal 1. Então, o espaçamento é esse. Então, esse aqui foi o cálculo de frequência, a interpretação de etiqueta, tá bom? Então, desde já agradeço quem estiver assistindo e obrigado aí. Eu vou estar postando mais vídeos aqui durante a semana, tá bom? Então, o canal AZW Tech está retornando das cinzas, tá? E vamos produzir muito mais vídeos, tá bom? Tanto telecomunicação como informática, tá bom? E também a minha segunda área, que é segurança do trabalho, tá bom? Então a ZW Tech vai tomar conta dessas três, vou passar informação sobre essas três áreas aí: segurança do trabalho, informática e telecomunicação, tá bom? Então, desde já agradeço a audiência e até a próxima aí.